todos juntos, unidos num único pensamento. Vamos pedir que Jesus nos auxilie, para que esse momento de estudo seja bem compreendido e faça sentido para o nosso coração. Que assim seja. O nosso estudo está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem por título Sedes Perfeito. Estamos no item 4, os bons espíritas. Então vamos refletir um pouquinho o que Kardec quer nos falar com esse texto intitulado Os Bons Espíritas. Já que estamos aqui aprendendo essa doutrina e tentando fazer com que ela faça sentido para a nossa vida. Então o texto do Evangelho começa assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, quando ele fala que o Espiritismo leva aos resultados acima, ele está se referindo ao item 3. E o item 3 fala sobre o homem de bem. Então, ele está nos dizendo que quando a gente compreende a doutrina e quando essa doutrina faz sentido para nós, a gente está no caminho para sermos o homem de bem. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vou fazer só um resuminho aqui das características, das virtudes que está lá relacionada no texto do homem de bem. O homem de bem é o que compreende a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que todas as vicissitudes da vida, dores, decepções, são provas e expiações passageiras. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Em todas as circunstâncias, toma a caridade como guia. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas. É indulgente para com as fraquezas alheias. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, esse é o conjunto citado lá no Evangelho, um resuminho, né? O texto é bem explicativo, foi tema da nossa palestra de segunda-feira, que Kardec então relaciona para caracterizar o homem de bem. Lembrando que aqui homem no sentido de ser humano, o ser humano de bem. Então ele mostra as características, ele não mostra o caminho. O caminho nós escolhemos. Então o Evangelho está nos falando aqui que o Espiritismo, quando ele é bem compreendido, quando ele é sentido, quando ele faz sentido no nosso coração, ele nos aproxima dessa lista de atributos. Ele nos encaminha para que a gente seja um dia um pouquinho dessas virtudes, que a gente vai conseguindo no passo a passo, no dia a dia, na compreensão, no autoconhecimento. E Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ele faz uma classificação do tipo de espíritas. Então, ele nos apresenta lá os espíritas experimentadores, os imperfeitos, os exaltados e os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Então, nem todo espírita, ele chegou lá no entendimento dessa doutrina do
doutrina nos traz, não assimilou ainda no seu íntimo essa doutrina para conseguir vivenciá-la de forma efetiva. Mas nós estamos no caminho. Então, muitos de nós já passamos, muitos estamos na fase da experimentação, dos espíritas experimentadores. Então, a gente observa os fenômenos, acha interessante, admira, mas fica ali. Ainda não internalizou isso dentro de nós. Muitos de nós já gostamos da filosofia, nos encantamos com aqueles ensinamentos, encantamos a nossa inteligência, muitas vezes falamos muito bem dessa doutrina, mas ela ainda está no campo das nossas ideias. Ainda não estou vivenciando. Não tocou o nosso coração. Muitos de nós, muitas vezes, nos empolgamos. Então, somos os exaltados. E muitas vezes a gente chega à beira daquela credulidade ingênua, onde tudo é dos espíritos. Estourou uma lâmpada, é espírito. Passou uma corrente de vento, bateu a porta, pode ser espírito. Então, isso, a gente corre o risco aí de facilmente cair no miticismo e acreditar em coisas que muitas vezes nos apresentam que não tem base na doutrina. Muitas vezes falamos até algumas besteiras, porque ainda não está intrínseco em nós o ensinamento. Então, quando a gente começa a perceber que aquela doutrina saiu do nosso campo de ideia e começa a fazer um sentido para nós, e começa a fazer sentido eu experimentar, vivenciar, viver essa doutrina, aí eu estou começando a entrar no campo do verdadeiro espírito. Eu não tenho mais vergonha de me modificar, porque eu sei que essa modificação em mim vai trazer consequências. Então eu aceito essa doutrina sabendo que tudo o que eu fizer vai ter uma consequência. Então nós vamos ser aqueles que Kardec chama, aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita. Eu quero vivenciar, eu quero que isso faça parte de mim. Então nós começamos aí no caminho de sermos os verdadeiros espíritos. Seguindo o texto, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dada ao Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, de fato, o Espiritismo ele não inventou nada. Ele não trouxe uma nova moral. Ele reflete a moral que sempre existiu, trazida por Jesus. Esta moral que nos fala de uma vida mais ampla, de uma vida mais abundante, de um comportamento que reverbera, porque tudo aquilo que eu faço, eu sei que volta para mim. Então essa doutrina vem nos falar de como eu acolho, de como eu devo ser benevolente, de como eu devo amar, vem falar do Cristo. Então, às vezes, quem vem aqui na casa pela primeira vez, conhecer, vem experimentar, e diz assim, mas vocês falam de Jesus? Sim, nós falamos de Jesus. Porque o Espiritismo é a doutrina de Jesus. Então, não é uma doutrina nova, é uma doutrina que traz uma inovação, que vem nos mostrar uma doutrina
que Jesus veio explicar numa época em que havia pouca capacidade de compreensão, que ele falava através de parábolas. Então a doutrina espírita, ela vem para esclarecer, para tirar esse véu. Mas ela não traz uma nova moral. Ela vem divulgar e trabalhar e nos ensinar e nos esclarecer a doutrina do Cristo, para que a gente tenha a fé inabalável. Porque não é uma fé baseada em mistérios, que a gente tem que acreditar porque tem que acreditar. A gente tem a fé porque a gente tem a certeza daquilo que a gente está aprendendo. A gente não fica com dúvidas. Então a doutrina, ela é esclarecedora, mas ela não traz novidade. Ela não traz uma nova moral. Ela vem esclarecer a doutrina do Cristo. Mais adiante o texto nos fala assim: será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao mesmo passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade espiritual do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, o que Kardec entende aqui por maturidade do senso moral? A maturidade do senso moral, a maturidade espiritual, ela tem a ver com o nosso nível de evolução. Ela é intrínseca de cada um. A minha maturidade espiritual é diferente da maturidade especial de cada irmão. Ela não depende da idade. A gente vê crianças, a gente conversa com crianças e a gente fica admirado de quanta maturidade, de quanta compreensão. Quando a gente às vezes conversa com pessoas de mais idade que não têm essa compreensão, que não têm essa maturidade, que não têm essa bem clara em si a noção do certo e do errado, e de andar naquele caminho do que é correto. Então essa maturidade, ela tem a ver com as nossas experiências. Então aquela criança que eu estou vendo ali, com tamanha maturidade espiritual, ela é uma criança, o corpo físico é uma criança. Mas o espírito, ele pode ser milenar. Então, ele já tem as suas existências, ele já tem as suas experiências, ele já tem as suas vivências. E é essas vivências, essas experiências que nos vão trazendo essa maturidade. É claro que depende de como eu viver essas experiências, de como eu vou tirar o aprendizado dessas experiências que a vida me oferece. Ela pode ser rica se eu aproveitar cada experiência para tirar dali o aprendizado e querer o meu crescimento. Isso é de cada um. Então, quando a gente tem desenvolvido o nosso senso moral, a nossa maturidade, fica muito mais fácil da gente aprender e da gente compreender a doutrina. Quanto menos maturidade e senso moral a gente tem, mais difícil. Parece que a gente vê as coisas assim, como se tivesse um véu. A gente vê, lê, estuda, mas não compreende. Esse véu pode ser oriundo do nosso apego ao material, da nossa falta de capacidade de nos entregarmos. Mas é de cada um, é um passo a passo.
todos nós chegaremos a um estado de maturidade capaz de compreender e de dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento moral. Cada um no seu tempo, desde que sejamos benevolentes conosco, que compreendamos as nossas imperfeições, as nossas incapacidades e que saibamos lidar com elas sempre com amor. E aí mais adiante ele fala assim: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se torna sua fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem a firme vontade. Essa frase, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, a gente usa muitas vezes como uma máxima da doutrina espírita. E a gente fala ela como um jargão assim, sem dar muita importância ao seu significado. Mas se a gente for pensar assim, se alguém ler essa frase, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, se ler até aí, a pessoa já diz: eu não sou um verdadeiro espírita, porque eu ainda não fiz essa transformação. Não existe essa transformação moral, então eu não sou espírita. Só que a gente tem que ler a frase completa. E pelos esforços que a emprega para domar as suas inclinações. Então a questão da transformação moral, ela é única, ela é de cada um. Eu só posso transformar a mim mesmo. Então eu tenho que olhar para mim, reconhecer-me, perceber quais são as minhas más inclinações. A gente tem que ter humildade suficiente, sinceridade conosco mesmo. Porque se a gente pensar assim, mas eu não tenho nada para mudar em mim, a gente tem que pensar muito bem o que está acontecendo, porque todos nós temos. Não existe espírito perfeito encarnado nessa terra. Então a gente sempre tem que mudar. Então isso depende de mim. É eu para comigo mesmo. Só eu posso avaliar. Só eu posso avaliar, porque só eu sei o esforço que eu vou fazer para mudar. Muitas vezes a gente está com aquela vontade de fazer um comentário maldoso e a gente sabe que está errado. E só a gente sabe o esforço que a gente faz para não comentar. E muitas vezes a gente não vence, a gente cai. A gente vai lá e comenta, depois vem a consciência. Mas é só eu sei o esforço que eu fiz. Só cada um sabe. Então, por exemplo, assim, eu fui um mentiroso. Hoje, de vez em quando eu minto. Aos olhos dos outros eu continuo mentiroso. Mas eu passei para de vez em quando. Se eu sou mentiroso e de vez em quando eu minto, e agora quando eu minto, eu fico sem graça. Aquilo me incomoda. Eu já melhorei muito. Mas continuo sendo um mentiroso.
mentiroso aos olhos do outro. Quando eu deixo de mentir, eu já fiquei muito melhor se eu olho para mim. Para o outro eu sou normal. Quando eu começo a falar a verdade, para os outros eu melhorei. Mas para mim, já é um nível muito avançado de melhora. Porque só eu sei o tamanho do meu esforço. Então é esse esforço que nos leva para caminhar, para sermos bons espíritas. Esses esforços, então, são de aspecto subjetivo. Cada um. Cada um sabe o quanto já caminhou, o quanto eu preciso lutar consigo mesmo, para aquela mudança, que seja pequenininha, mas só cada um sabe. E aí nós temos que analisar o aspecto da turma, domar as minhas imperfeições, domar as minhas más inclinações. E a gente vai falar em domar, não vamos falar em educar, porque educar já é um pouquinho mais à frente. Então a gente sabe nas nossas tendências, eu vou fazer o quê? Eu vou me policiar, eu vou vigiar. Eu vou começar a analisar primeiro as minhas virtudes negativas, tentando não praticar. Fazendo esse esforço. Para que a gente vá domando os nossos instintos, que todos nós temos. Até o ponto que eu não consigo mais praticar. A gente, quando percebe que aquilo não nos faz bem, que aquilo está contra a doutrina, a gente não consegue mais fazer. A gente se sente mal. E esse é o caminho. Então só a gente, cada um, pode olhar para trás e saber o que eu caminhei até hoje. Quanto que eu avancei? Foi 1 centímetro, foi 1 milímetro, foi 1 passo. Não importa. Mas cada um sabe. Então a gente olha para nós sem a preocupação do que eu estou passando para o outro. Esse é o caminho para que a gente chegue a sermos bons espíritas, para que a gente chegue a ser homens de bem. Então o processo evolutivo, ele é constante, ele não tem fim. Eu não vou conseguir essa melhoria, domar essas minhas inclinações numa única encarnação. Então a gente tem que ter paciência, tem que cuidar para que essa doma ela não seja agressiva, para que eu não pegue um chicotinho lá e fique me chicoteando porque eu não consegui domar minha encarnação. Eu tenho que abraçar essa minha má inclinação, saber que eu posso controlar e ser benevolente comigo mesmo, ter esse respeito comigo mesmo. E aí nós vamos ter essa certeza que essa doutrina é importante para nós. Então a gente tem aquela crença, aquela certeza, a gente não questiona mais a existência de Deus, a reencarnação, a imortalidade da alma. Isso faz sentido para a nossa vida. Então esse é o Espiritismo, bem compreendido e bem sentido. E é essa doutrina que vai nos auxiliar a chegarmos a ser bons espíritas, verdadeiros cristãos, quando a gente conseguir viver da maneira com que Jesus nos ensinou. É um longo caminho, mas nós conseguimos. Se nós mantermos o nosso pensamento elevado, se nós buscarmos o conhecimento, se a gente estudar, buscar o estudo, buscar compreender e buscar que cada vez mais isso faça sentido na nossa vida. Que Jesus nos abençoe para que consigamos sempre ver o sentido dos seus ensinamentos na nossa vida, para que possamos ser bons, homens de bem. Que assim seja. Que assim seja. O passe é receber da espiritualidade aquilo que precisamos,
Deixemos que a presença do Cristo faça sentido na nossa vida. Percebamos Jesus à nossa frente. Sintamos essa energia, essa luz no nosso coração. Que essa luz nos envolva todo o nosso corpo. Que essa luz organize os nossos pensamentos, organize os nossos sentimentos, para que essa luz encha o nosso coração de amor, de gratidão, gratidão pela vida, gratidão pela nossa família, gratidão pelo conhecimento dessa doutrina amada que nos esclarece, gratidão por essa existência e pelas oportunidades que temos de aprendizagem e de crescimento. Deixemos essa luz se espalhar por todo o nosso corpo, tirando as nossas dores, nos curando, refazendo as nossas células. Vamos deixar essa luz nos unir ao Cristo, sentindo bem pertinho do seu coração. E ao olharmos para Ele, possamos dizer: obrigada, meu irmão. Obrigada, Jesus, pelo amparo, pela proteção, pelo amor, pela nossa vida. Que eu possa estar sempre conectado contigo. Que o meu coração tenha sempre amor para vivenciar essa jornada que me concedestes. Nos ampare, nos proteja. Que assim seja.